Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é terça-feira, 4 de novembro de 2025. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou, baixa agora e abre tua conta. Nosso programa tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Luciano Vargas, a coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Vanessa Pedroso, a gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, Dona Guaíba. O assunto de abertura do programa desta terça é a parceria firmada entre a Emater e a Sociedade Educacional 3 de Maio para a realização de análises de solo em 45 municípios da região de Santa Rosa. A cooperação visa atender mais de 5 mil famílias beneficiárias da Operação Terra Forte, programa do governo do estado coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. O alinhamento entre as instituições se justifica pela estrutura e qualificação técnica da CETREM, que mantém o Lab Solos, laboratório credenciado e alinhado à metodologia da rede oficial de laboratórios de análises de solos do Rio Grande do Sul. Com isso, a instituição está apta a contribuir com diagnósticos precisos que vão subsidiar o trabalho de extensão rural junto às famílias envolvidas no programa, que é voltado à recuperação de solos na agricultura familiar. Com um investimento inicial de R$300 milhões, o programa já atraiu o interesse de mais de 52 mil famílias rurais em apenas um mês de inscrições. Os COREDs, os Conselhos Municipais de Agricultura, irão agora realizar a seleção dos beneficiários. Cada família contemplada receberá uma visitação técnica para diagnóstico do solo e elaboração de um plano de ação individual. Posteriormente, será feito repasse de um auxílio financeiro de até R$30 mil por unidade familiar em parcela única para a implementação das medidas previstas no plano. Bom, e agora a gente fala de cooperativismo. A promulgação da emenda constitucional que criou o Imposto sobre Bens e Serviços e também a Contribuição Social sobre Bens e Serviços abriu espaço para a regulamentação do regime tributário das cooperativas. A informação com a repórter Vanessa Pedroso. Olá, Sandro e ouvintes do Guaíba Correio Rural. A medida garante um tratamento específico que reconhece a natureza jurídica singular das cooperativas, preservando sua competitividade sem configurar vantagem tributária. A Lei Complementar número 214/2025 regulamenta o chamado ato cooperativo, prevendo alíquota zero de imposto sobre bens e serviços e de contribuição social sobre bens e serviços nas operações entre cooperados e cooperativas. Além disso, o texto inclui reduções para produtos agropecuários, alimentos e serviços essenciais, como saúde e educação. Essas medidas buscam equilibrar a carga tributária sem descaracterizar o modelo cooperativo. No entanto, o regime especial não deve ser confundido com um benefício fiscal. As cooperativas continuam obrigadas a cumprir normas rígidas de governança, contabilidade e transparência, além de pagar impostos sobre operações com terceiros. Da redação para o Guaíba Correio Rural, Vanessa Pedroso. Obrigado, Vanessa. E a gente encerra este bloco falando de pecuária de corte, pois começa hoje, no Ceará, o 17º Encontro Brasileiro de Bubalinocultores. E entre os temas abordados durante a programação estarão as oportunidades da produção e comercialização da carne de búfalo.
O 17º Encontro Brasileiro de Bubalinocultores, que ocorre de 4 a 7 de novembro em Fortaleza, no Ceará, terá como um dos temas em sua programação dos dias 5 e 6 a carne de búfalo. Ao todo, serão 4 dias de conhecimento, network e experiências únicas, reunindo criadores, pesquisadores e interessados no setor. O professor Dr. Ricardo Pessoa, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, irá falar sobre os desafios para a produção e comercialização da carne de búfalo no Brasil. O país tem o maior rebanho de búfalo das Américas e, de acordo com Pessoa, a espécie é muitas vezes desconhecida, pois quase a totalidade da carne bubalina é comercializada como carne bovina. Nós precisamos superar esse desafio, até porque nós temos uma proteína de altíssima qualidade que não tem tido a oportunidade de chegar à mesa das pessoas com a sua identidade. Nós temos um produto de altíssima qualidade que poderá suprir a necessidade de muitas pessoas que passam por alguma restrição devido a protocolos de tratamento de doenças, por exemplo, ou protocolos de treinamento físico. Nós temos um produto ímpar em nossas mãos, que precisa ser melhor divulgado, que precisa ser melhor conhecido, que precisa ser melhor trabalhado. O criador Rogério Gonçalves, de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, por sua vez, fará uma palestra com o tema Verticalização na cadeia da carne de búfalo, a marca Baby Beef Premium. Proprietário da Estância Guará, localizado na fronteira oeste gaúcha, Gonçalves coloca que a propriedade faz parte da região do bioma Pampa, onde são trabalhadas a recria e a engorda de búfalos, novilhos e novilhas. A compra de terneiros após o desmame é feita de produtores parceiros e, a partir disso, os animais são preparados para ter peso em torno de 420 quilos. Gonçalves explica como é realizado todo o processo com a carne. Após esse peso, eles são enviados para o frigorífico, onde é feito o abate, o porcionamento e a embalagem a vácuo dos cortes que são de maior valor agregado. O resto da carne é enviado para uma indústria onde é transformado em linguiça e hambúrguer. Esses animais a gente trabalha em pastagens melhoradas, com um sistema de irrigação por pivô central, o que nos possibilita produzir animais jovens, no máximo 20, 22 meses, com um bom acabamento de gordura, para ter cortes homogêneos. O criador de Rosário do Sul complementa informando que esses cortes são destinados para os mercados da capital gaúcha, Porto Alegre e Caxias do Sul, na Serra. Da agência AgroEffective, Rejane Costa. Obrigado, Rejane. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. Banrisul, o app atualizou, baixa agora e abre tua conta. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para seguirmos falando de pecuária de corte. Estamos voltando agora com o segundo bloco do nosso programa desta terça-feira, dia 4, em nome do Senar Rio Grande do Sul, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. No Guaíba Correio Rural de hoje a gente vai falar de pecuária e bovinocultura de corte a partir de agora, pois a ABHB, Associação Brasileira do Hereford, do Braford, está comemorando um marco histórico com 1 milhão de animais registrados das duas raças em todo o país. Esse feito acaba de acontecer. A gente vai falar um pouco, não é, sobre essa marca, não é, sobre essa trajetória das duas raças aqui em nosso país, conversando a partir de agora com o Paulo Azambuja, presidente do Conselho Técnico da Associação. Caro Paulo, seja bem-vindo aqui à nossa programação da Rádio Guaíba. Muito obrigado, meu amigo. Para nós é um prazer estar com vocês hoje, falando um pouco dessas raças que a gente tanto ama e, fundamentalmente, compartilhar com todos, né, esse feito histórico, né, quando nós atingimos aí mais de 1 milhão de registros dentro da nossa BHB. A que se deve esse número tão expressivo, caro Paulo?
Bom, eu acho que para que os nossos ouvintes consigam entender de maneira melhor e mensurar exatamente a evolução das raças, eu vou me permitir fazer um breve histórico de como essas raças chegaram, né, ao Brasil. Para tu teres uma ideia, dos ouvintes, os primeiros registros de animais da raça Hereford no mundo como criação datam aí de mais de 500 anos atrás. Pois é. E há praticamente aí 300 anos atrás que ela iniciou através de um britânico no condado de Herefordshire, chamado Benjamin Tompkins, o melhoramento genético propriamente dito da raça Hereford, isso em 1742, como eu falei para ti, há praticamente 300 anos atrás. Perfeito. Mas é no início dos anos ali de 1900 que a gente tem o primeiro animal registrado no Brasil, mais precisamente em 1907, trazido pelo criador Laumino Brasil. Ali em Bagé, dali, a partir desse primeiro registro no Herd Book Colares, se desenvolveu todo o processo de melhoramento dessa raça, e é a raça mãe do Braford também, né? Até os dias de hoje. Caro Paulo, tem raízes britânicas, mas esses primeiros exemplares que chegaram ali por Bagé vieram aqui dos vizinhos argentinos e uruguaios, não é? Perfeito. Inclusive, se tem registros de que o gado pampa, ou seja, que é o, vamos dizer assim, um apelido, um codinome do Hereford, já tinha desenvolvimento e trabalho de pecuária com ele antes mesmo dessa data. Mas essa data ficou assim reconhecida por ser um marco, né, do início dos registros propriamente ditos, né, da raça dentro do Brasil. Tá bem, perfeito. E aí tivemos a partir daí, não é, um fomento a partir de um processo de seleção e que veio se aprimorando ano a ano, claro, calcado principalmente nas questões de melhoramento genético, não é? Exato. No início, esse melhoramento genético era fundamentalmente baseado na questão fenotípica, ou seja, na aparência dos animais. Né? Os animais era muito empírico, não era? Empírico, mas um empírico que a gente tem que usar sempre aquela... parafrasear os antigos que diziam que a gente não constrói o futuro destruindo o passado. Né? Era um empírico de grande sapiência, né? Porque selecionava aos olhos deles, daqueles que trabalhavam então, os animais que se apresentavam mais produtivos dentro do processo, né? E eram esses que iam ficando. E essa evolução se dá então dessa maneira, depois entram os primeiros programas de melhoramento genético aí, também já a partir da década de 70 com Promebo, com o professor Fries, né? E a partir da década de 90 então é que começam a ser reconhecidos pelo mapa o Braford como uma raça em formação. Apesar de que essa raça ela começou a ser desenvolvida pelos produtores e principalmente um grupo de produtores da região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, já a partir da década de 70, mas tu vê que levam aproximadamente aí 25 anos para que o mapa a reconhecesse como raça em formação, e a partir desses 25 anos, ainda mais 10 anos, para que nós tivéssemos aí os primeiros registros, e aí catalogados, do Braford como raça, ou seja, então praticamente 106 anos depois do primeiro registro da raça Hereford. Um dos pioneiros foi o criador Rubens Silveira Vasconcelos, não é? Que fez o cruzamento do Brahman com o Hereford, lá no início dos anos 70, não é? Isso, a Santa Clara foi dos primeiros, tivemos também o condomínio do senhor René Ormazábal, né? Que na época era capitaneado pelo nosso Fernando Faria Correia. Então, assim, um grupo de produtores visionários que vislumbrou nessa cruza
as vantagens que a gente tem até hoje já com essa raça definida Braathor, ou seja, aliando aquelas características produtivas, principalmente relacionadas à fertilidade, qualidade de carne, docilidade, inerentes à raça Hereford, né? Com a rusticidade, o rendimento de carcaça, a resistência a ectoparasitas dos zebuínos, ou seja, unindo então isso em um animal que hoje assume também bastante protagonismo, né? Que é a raça Braathor. Prova é que nós atingimos agora, em setembro, essa marca de 1 milhão de registros, certo? Metade da raça Hereford e metade da raça Braathor, praticamente 500 mil registros em cada uma, e a raça Braathor começa a ser efetivamente registrada a partir de 2003, ou seja, uma raça, digamos assim, reconhecida recentemente, né, pelo mapa, mas que já tem esse número expressivo de registros, o que demonstra, né, o crescimento exponencial que nós tivemos na criação da mesma, né? E é bom a gente falar, inclusive, sobre essas características, não é, que se apresentam, não é? Você já trouxe algumas delas, mas é importante, não é? Principalmente a adaptação, né, do Braathor às mais diversas condições edafoclimáticas que nós temos no Brasil, e aí se adaptando bem tanto aí a campo, quanto também em confinamento ou semi-confinamento, mas com muita conversão, não é? E as fêmeas com fertilidade, eu acho que são atrativos ao criador, não é? Exato. Eu acho que é fundamental já começar pela base, ou seja, o Hereford per si é uma raça conhecidamente cosmopolita, ou seja, é uma raça que se originou, como tu bem disseste, na Inglaterra, ou seja, um gado europeu, mas que avançou pelo mundo com grandes potenciais produtivos, né? Principalmente relacionados, como eu te disse, à questão de fertilidade, de conversão que tu falaste, e isso é uma característica que o Braathor herda muito do Hereford, ou seja, o novilho Hereford é conhecido por um novilho de fácil engorda, com uma carcaça com excelente rendimento. Rápida terminação, né? Rápida terminação e com uma carne também de alta qualidade. Mas em função da própria troca do ambiente, ou seja, com novos desafios que foram surgindo ao longo dos últimos anos, e precisando então ocupar também outras localidades, ou seja, partindo mais para o ambiente tropical, ou seja, do Paraná para cima, em que nós temos um desafio, não que aqui a gente não tenha com o Hereford e no Guaiana, por exemplo, que tu conheces bem, né? Claro. Uma amplitude térmica imensa durante o ano. Um avanço do Braathor para os demais estados aí da federação, justamente embasado nesse potencial e nessas características de unir este lado produtivo, de qualidade de carne, de eficiência reprodutiva, de eficiência de conversão alimentar, advindos aí do Hereford, né? Com essas características de adaptação a situações menos favoráveis, né? Com uma presença maior de ectoparasitas, também com um calor, uma umidade maior no Braathor, ou seja, e isso cristalizou, como eu te mencionei antes, num aumento significativo de criadores, né, no número de registros e na expansão da raça nos demais estados da federação situados ao norte, né? Hoje a gente com uma gama de material também muito grande, opções diversas em centrais de inseminações, e depois, no momento apropriado aí, a gente também conversa um pouquinho, que eu acho fundamental a gente dar uma pincelada aí nos nossos programas de melhoramento genético. Pois é, nós temos o Promebo, tem o Delta G também, não é?
Exato. Eu acho, assim, que antes da gente entrar nesses programas propriamente dito, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho importante em relação à questão registros, e nós abstrair um pouco a questão só do número de registros que a gente atingiu, mas o que representa o registro. Sim, claro. Nesse papel, a gente não tem apenas um número, aquele número do animal. A gente considera que no registro a gente tem a soma de esforços de vários segmentos que compõem a nossa associação. Ou seja, começando pelos criadores, que são aqueles que desenvolvem o serviço nas propriedades, auxiliados pelos técnicos, que têm o conhecimento mais afinado e que trocam ideia com esses criadores, que fazem a seleção junto aos criadores, dentro da porteira, certo? E que conduzem esse melhoramento genético dentro de cada casa que atendem, que são credenciados pela associação, certo? E fazem todo o processo seletivo para que a gente tenha aqueles papéis que chegam no cartório, ou seja, para serem, então, registrados definitivamente os animais, a gente tem a segurança de que esse animal realmente apresenta aquelas características compatíveis com os padrões da raça e os padrões produtivos que a gente acredita que sejam os adequados para o momento em que a gente atravessa, já que essas coisas, umas ficam ao longo do tempo, não se mexem, mas o melhoramento genético é um processo dinâmico, né? Perfeito. Então, o registro te dá a garantia de origem, de padronização e de valor genético para aquele animal que está representado por aquele registro. Perfeito. Aliás, você já até antecipou, os POs são registrados pela ANC, não é? Os puro controlados e as fêmeas puras por avaliação é pela própria associação, não é? Perfeito. E o Brafor, de uma maneira geral, agora que nós temos o PS também, todo ele registrado dentro da BHB, da Associação Brasileira de Erifor e Brafor. Perfeito. Certo? Perfeito. Aliás, sim, por favor. Não, eu já ia fazer o link, porque já que eu estava falando em valor genético, né, eu acho que está no momento de nós citarmos aquilo que tu tinhas comentado, que é uma particularidade não só da raça Erifor, das raças Erifor e Brafor, mas de raças que são preocupadas com os programas de melhoramento genético animal, ter mais de um programa, ou seja, hoje nós contamos com 3 programas de melhoramento genético animal, que têm extrema credibilidade e respeito. Primeiro, o Pampa Plus, que não é só um programa de melhoramento genético animal, mas é a partir do Pampa Plus Net que nós temos todos os controles de registros dos animais da associação, certo? Independentemente de se usar o programa genético, a gente pode fazer o controle e usar o programa em paralelo, mas nós temos outros 2 programas também em paralelo, de grande renome e grande respeito, que são o Promebo, que esse conduzido pela ANC, mas também em parceria com a Embrapa hoje, assim como o Pampa Plus, sob a orientação do Fernando Cardoso, de toda a equipe da Embrapa, Danilo, certo? E o Conexão Delta G, gerido pelo Gensis, pela Renata, pelo Piccoli, ou seja, que também desenvolve um trabalho aí de vanguarda, inclusive já com coletas de dados genômicos também, em parceria com a Embrapa, para resistência ao carrapato, enfim, uma série de outras características de importância econômica. Perfeito. Bom, nosso tempo está quase se esgotando aqui, mas eu gostaria de ainda aproveitar que o Paulo Azambuja, que é presidente do Conselho Técnico do Erifor e Brafor, está conosco para fazer um balanço também daí desse período dos julgamentos e que nós tivemos várias feiras e remates também da primavera. Aliás, tivemos mudanças, né, nos ciclos, antecipação do período de monta, não é, com a integração com a soja aí, mas uma avaliação do que tivemos agora nesse período, por favor.
Olha, Sandro, nós tivemos no nosso balanço dentro da associação, no nosso balanço interno, uma ideia clara de que nós tivemos muita liquidez nos nossos remates, ou seja, embora o momento que a agricultura venha atravessando tenha determinado impacto, já que nós temos, como tu bem disseste, muitos produtores que têm os seus sistemas baseados em integração lavoura e pecuária, né? E os valores das commodities dos grãos tiveram um decréscimo significativo nesse último período, principalmente nesse último ano safra. A pecuária se manteve com uma liquidez excelente, tivemos um resultado de médias de machos muito boas e de fêmeas principalmente excelentes, ou seja, que de certa forma nos dão um panorama do retorno a nova alta de ciclo pecuário, ou seja, a busca por reposição de fêmeas para que se aumente a produção de terneiros, certo? Com um avenir bastante promissor já para o ano que vem, em termos de valorização do terneiro e, consequentemente, de todas as outras categorias animais e, obviamente, a genética, né? Que é a mola propulsora aí de todo esse processo, porque, afinal de contas, nós todos lutamos em cadeia aqui para produzir um produto final que atenda o mercado, que é a carne, tão importante, a carne certificada para a remuneração tanto dos produtores, da associação, como para nós também atingirmos novos mercados e enfim, levar a carne gaúcha para o restante do mundo, que é ávido por ela, e eu tenho certeza que a gente tem aí nos próximos anos um caminho excelente de valorização e de evolução da nossa pecuária. Tenho certeza disso. Muito bem, quero agradecer ao Paulo Azambuja, parabenizar todos os criadores, não é, do Hereford e do Braford por essa importante marca atingida, 1 milhão de animais registrados. Aliás, um ano todo especial, não é? Pois também tivemos o Mundial Braford, que se realizou aqui em Esteio, no Parque Assis Brasil, foi um sucesso completo. E agora, essa última notícia aí, ótima, importante para fechar o ano. E mais ainda, como disse o Paulo, aí, o bom momento que tivemos aí nos remates da primavera, né, nas mais diversas feiras que aconteceram aqui no estado do Rio Grande do Sul. Caro Paulo, muito obrigado pela participação aqui conosco. Conte com a Rádio Guaíba. Um abraço, meu amigo. Excelente que lembrastes do Mundial, um evento que quebrou paradigma. E um abraço para vocês. Muito obrigado pelo nosso espaço e um bom final de ano para todos vocês. Um grande abraço. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, o app atualizou, baixa agora e abre tua conta. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, quarta-feira. Até lá! E um grande abraço. Você ouviu Guaíba Correio Rural.